Vou dar início, então, à sexta mesa, né, sexta e última mesa redonda aqui do nosso simpósio, cujo título é Tecnopolíticas, Privacidade e Criptografia. Eu tenho aqui ao meu lado, para compor a mesa, o Márcio Moreto, da USP, e a Natália Viana, da Agência Pública, dois colegas que têm uma produção bastante ativa e de caráter prático-teórico e interdisciplinar, de certa maneira, aqui com as nossas discussões. E fiquei bastante contente com o final das discussões, né, da mesa anterior. Elas, de fato, já introduzem uma ótima continuidade com as temáticas desta mesa, né? Então, acho que há realmente uma linha de continuidade nas discussões entre a mesa anterior e essa. O Márcio Moreto, ele vai apresentar uma mesa que é a criptografia como resistência à sociedade do controle. Ele é doutor em ciência da computação, concluiu o doutorado em 2010 na USP, na área de lógica e inteligência artificial. Sua tese de doutorado ganhou o prêmio de melhor tese de ciência da computação da Sociedade Brasileira de Computação do ano de 2010. Entre 2011 e 2012, realizou o pós-doutorado em Lógica, no Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp. E desde 2013 é professor na USP Leste, não é? Onde passou a integrar o GPOPAI, que é o Grupo de Políticas Públicas de Acesso à Informação, e vem se dedicando a estudar as inter-relações entre privacidade, vigilância e criptografia. A Natália Viana é jornalista, começou a atuar na revista Caros Amigos e depois se dedicou ao jornalismo independente, colaborando com organizações de jornalismo investigativo nos Estados Unidos e Inglaterra e com veículos como a BBC, Independent, The Guardian. Foi autora e coautora dos livros Plantados no Chão, jornal Movimento, uma reportagem, e também o livro Habeas Corpus, Se Apresente o Corpo. Investigou o impeachment de Lugo para a série O Bispo e Seus Tubarões, publicada em formato de e-book em 2014. Em 2010, coordenou com o Wikileaks a publicação dos documentos diplomáticos das embaixadas americanas no Brasil. Venceu também recebeu, né, o troféu Mulher Imprensa em 2011 e 2013 e foi finalista do primeiro prêmio Gabriel Garcia Marques de jornalismo em 2013. Entre outros prêmios. É uma das fundadoras da Agência Pública de Jornalismo Investigativo e hoje é diretora de estratégia dessa mesma agência, não é? Então, eu passo então a palavra para a Natália, já aproveitando para agradecer a presença de ambos aqui no nosso simpósio. Tá? Obrigada. Bom dia ainda, né? Bom dia, boa tarde. Eu queria agradecer muito pelo convite. Eu acho que eu distou da maioria das pessoas que estiveram aqui, que estão falando aqui. Eu não tenho muitas reflexões teóricas. Na verdade, o meu trabalho é extremamente prático. Sou uma jornalista investigativa, o que significa que tudo que eu escrevo tem que ser comprovado de verdade. Não dá para inventar uma história. E, basicamente, eu acho que eu fui convidada para falar aqui por causa do trabalho que nós, na Agência Pública, já temos desenvolvido mais ou menos desde 2012, 2013, que é uma série de pesquisas, uma série de investigações sobre a indústria da vigilância. A Pública, ela é uma organização que trabalha com jornalismo investigativo, jornalismo de interesse social, e nos interessa muito investigar, em especial, empresas. E o mercado da vigilância é um mercado em ascensão profunda e um estouro no mundo, e no Brasil também bastante impulsionado pelos mega-eventos. Então, a gente fez uma série de reportagens sobre essa indústria. Eu vou contar um pouco do que a gente já fez e também do que a gente está fazendo agora e pretende fazer no futuro. Por quê? Eu acho que esse encontro ele pode ser muito legal, inclusive para eu conseguir contactar pessoas, me articular com pessoas que pesquisam desde a academia ou que são ativistas, que estudam a vigilância e o aumento do mercado de vigilância no Brasil, para a gente trocar informações e, quem sabe, render mais histórias, que, na verdade, é para isso que eu vivo. Bom, em
A base de tudo é muito simples, né? O aumento do vigilantismo no mundo e das tecnologias de vigilância ligadas à segurança pública é resultado de ação de lobby das empresas, que conseguiram convencer, continuam conseguindo convencer os governos de que quanto mais tecnologia de vigilância, ou seja, que as tecnologias de vigilância conseguem, de algum jeito, combater a criminalidade ou os perigos, a violência, etc., que é, obviamente, bastante discutível. Em 2013, a gente publicou uma série de reportagens em parceria com o Wikileaks que mostrava como algumas dessas empresas estavam tentando entrar no mercado brasileiro. Então, a gente identificou, por exemplo, que empresas como a Glimmer Glass, que consegue grampear cabos ultramarinos de fibra ótica, Cyveillance, que tem um software que monitora e faz varredura de conteúdo aberto na internet, estavam tentando fazer um lobby no Brasil já de olho no que seria um grande gasto para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Outra empresa que a gente identificou naquela época é a Cellebrite, que é uma empresa que tem um software, na verdade um equipamento de tecnologia forense e que aí sim paga pelo governo americano, paga pela embaixada americana, deu workshops para policiais brasileiros dentro do programa de treinamento para a Copa do Mundo, né? Foi pago pela Secretaria Especial Secretaria Especial de Segurança e Mega Eventos, a SESG, né? E dentro, obviamente, de uma estratégia do governo americano de fazer lobby em prol da sua tecnologia. A Cellebrite, ela tem um dispositivo muito interessante. A gente conseguiu falar com o representante deles no Brasil. Eles venderam para algumas polícias e, obviamente, não contam para quais. Eles têm uma tecnologia que, se um policial tem esse equipamento e te para na rua, fica com o seu celular ou seu equipamento digital móvel durante 2, 3 minutos ele consegue extrair tudo o que já foi produzido naquele celular, mesmo que tenha sido apagado. Ou seja, não deletou, não acabou. A polícia pode depois acessar esses dados. Um dos temas... por que a gente gosta desse tema? A gente gosta desse tema porque as empresas não gostam de falar desse tema, os governos não gostam de falar desse tema, então dá mais vontade ainda de falar sobre esse tema. A gente, obviamente, acredita na transparência e acha que o nosso trabalho ajuda a revelar vários aspectos dessa digamos, esse novo fetiche do setor da segurança pública por essas tecnologias de vigilância. Bom, voltando um pouquinho ao lobby, o grande legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas, vocês sabem que, não sei se vocês sabem, são os Centros Integrados de Comando e Controle. Os Centros Integrados de Comando e Controle são o maior legado deixado pela Secretaria Extraordinária de Segurança para os grandes eventos do Ministério da Justiça. Foram gastos nesses centros 800 milhões de toda a verba de 1,1 bilhão investido pelo governo federal em segurança de mega eventos. Hoje, esses centros integrados de comando e controle, existem 24. Existem 12, peraí. Hoje, esse centro integrado de comando e controle... Perdi aqui. Alguém sabe quantos são? São 12, né? Ou 24? São 12. Porque depois tem os 6. Todos esses 12 centros integrados de comando e controle. E eles pertencem ainda ao Ministério da Justiça, à SESG, mas estão emprestados para as polícias estaduais. Depois das Olimpíadas, eles vão ser entregues às polícias estaduais, essas polícias que nós temos, e aí eles vão ser, de fato, o grande legado, a grande herança dos mega-eventos para a polícia. Desde o ano passado, a gente está tentando obter o valor exato de cada um dos componentes do Centro Integrado de Comando e Controle. A Secretaria Especial de Segurança para Mega-Eventos se recusa, terminantemente, já se recusou 4 vezes, a explicar quanto gastou com cada um dos componentes. A gente fez diversos pedidos de acesso à informação e eles negam. Eles não querem contar quanto custou e quanto cada uma das empresas ganhou. Desde o ano passado, a gente está tentando analisar esses dados, extraindo eles do portal da transparência, que não tem sido adequadamente atualizado.
Mas, finalmente, a gente conseguiu, há algumas semanas, extrair esses dados e agora estamos analisando eles. E aí a gente chega a uma lista de quem realmente ganhou muito dinheiro com a Copa e as Olimpíadas na área de segurança. A líder de todas chama EcoTI, é uma empresa que trabalha apenas com esse tipo de tecnologia, de centros integrados de comando e controle. A segunda é a Ágora, Solução e Comunicações. A quarta é a nossa querida Condor, vocês devem se lembrar dela. A Condor ganhou cerca de 60 milhões. Depois nós temos a Truckvan, que foi responsável por transformar caminhões em caminhões de vigilância, as famosas POI, que são plataformas de observação móveis, que estão sendo muito usados, segundo o vendedor da Truckvan, hoje em dia, para quaisquer manifestações nas ruas, para aglomerações em porta de estádio, para o carnaval. E, por exemplo, outra que também aparece bastante, a Bilfinger Mauel, que é aquela empresa alemã que vocês ficaram sabendo. Uma auditoria interna da empresa provou que, para a Bilfinger conseguir esse contrato aqui no Brasil, ela teria pago de propina cerca de 70 milhões de reais a funcionários brasileiros da FIFA. Ou seja, também, claro, todas essas empresas conseguiram esses contratos dessa maneira, porque a gente conhece como é que é o padrão FIFA de negócios. Por outro lado, enquanto a SESG gastou, eu acho isso importante reforçar, enquanto a SESG gastou 800 milhões na compra desses equipamentos, ela gastou apenas 13 milhões com treinamento de policiais, para melhorar a qualidade da matéria-prima da segurança. Eu vou falar rapidinho sobre o que são os CICCs. O Centro Integrado de Comando e Controle funcionam junto ele é um centro, uma central equipada com aparelhos de processamento de dados, voz e imagens captadas por centenas de câmeras ou por integração com sistemas de vigilância que já existem nas polícias. Além dos centros integrados de comando e controle, eles funcionam junto às plataformas de observação elevada. Ao todo, são 36 plataformas que transmitem ao vivo imagens captadas nas ruas, utilizando câmeras de alta definição e até mesmo câmeras de visão térmica. São aquelas que são usadas em manifestações hoje em dia, como eu já falei. Cada uma delas, esses POIs, possuem 14 câmeras em zoom, câmera térmica e software que permite o reconhecimento facial a 3 km de distância. Durante a Copa, os Centros Integrados de Comando e Controle também contaram com 12 sistemas de imageamento aéreo, 33 aeronaves adaptadas para receber esses equipamentos. Para descobrir como é que esses equipamentos, quais são os planos para as Olimpíadas, eu estive numa feira sensacional que qualquer um que gosta de entender como pensa a indústria da vigilância tem que ir, que chama LAAD. É Latin American Air Defense, é uma feira anual em que se reúnem, é sensacional aquilo, se reúnem todas as empresas de defesa e segurança e todas as forças de segurança e militares de todos os tipos. Aconteceu aqui no Rio faz mais ou menos 2 semanas, durou 3 dias e foi lá no Rio Centro, foi sensacional. Foi ali que eu ouvi um pouco o que o Luiz Fernando Correia, que é o diretor de segurança do Comitê Olímpico, tinha a dizer sobre a grande novidade que vai ser usada nas Olimpíadas. Segundo ele, a grande novidade que vai ser em relação à Copa do Mundo são 4 balões de imageamento aéreo que foram adquiridos pela Secretaria Especial de Segurança em Mega Eventos. São balões que foram importados pela empresa Velser, que pertence ao mesmo grupo da Condor. Parece que é uma que está lucrando bastante com esse ciclo de mega eventos. Esses balões têm câmeras poderosas que ficarão sobre os locais focais das Olimpíadas, na Barra, no Deodoro, na Baía de Guanabara, e que conseguem também, com um uso bastante poderoso, chegar bastante próximo de observar o que está acontecendo nas multidões. Uma coisa interessante que a gente, nessa pesquisa e outra reportagem que a gente fez, levantou, e que eu acho que é um tema muito importante para a gente ficar de olho, é como os Centros Integrados de Comando e Controle foram usados para violações de direitos humanos e para a repressão dos protestos durante a Copa do Mundo.
Um bom exemplo pode ser observado na leitura do inquérito policial civil que serviu de base para a prisão preventiva dos 23 ativistas do Rio de Janeiro, no dia anterior ao começo da Copa do Mundo. O documento obtido por nós mostra que uma das principais peças de acusação foi obtida por um policial da Força Nacional de Segurança, subordinado ao Ministério da Justiça em Brasília, que foi infiltrado entre os manifestantes. Eu vou ler aqui um trecho do que diz o relatório que ele enviou e que foi usado como peça de acusação. A atuação do declarante limita-se a ir aos locais dos manifestantes e observar os ânimos dos envolvidos, filmando em tempo real, por meio de aplicativo de celular chamado de tweetcasting, e repassando ao vivo ao Centro Integrado de Comando e Controle daqui do Rio de Janeiro as ações de acompanhamento às manifestações realizadas em campo, e acompanhadas ao vivo pelo comandante e acompanhadas ao vivo por outros órgãos de inteligência. O policial infiltrado disse aos outros manifestantes que estava no local em pesquisa de campo, obtendo material utilizado em trabalho de término de conclusão do curso em gestão pública. Em outra parte da sua declaração, o policial diz que, disfarçado de manifestante, filmou e seguiu um grupo que estava acuado para que, através das imagens enviadas ao vivo ao Centro Integrado de Comando e Controle do Rio, a polícia soubesse onde esse grupo estava e onde ele iria. Ou seja, ele conquistou a confiança dos manifestantes e fugiu com eles, filmou, passando direto ao vivo para o Centro Integrado de Comando e Controle, para esse grupo ser reprimido pela polícia. Neste dia, diz o relatório, o Centro Integrado de Comando e Controle tomou ações baseadas, em parte, pelas transmissões ao vivo feitas pelo declarante. Outra coisa que esse policial observa é que o meio mais utilizado para comunicação entre os manifestantes, além de pessoalmente, é pelo Telegram, pois eles acreditam que as conversas são mais seguras, mas, obviamente, se você tem um policial infiltrado, não são seguras. Por que eu me interesso pessoalmente por cobrir os Centros Integrados de Comando e Controle? Primeiro, porque se sabe muito pouco sobre eles. E porque, quando eu procuro, com todo respeito, um órgão público para pedir informações sobre algo que foi comprado com dinheiro público, e esse órgão diz que eu não posso ter acesso a essa informação com base em nenhuma lei, isso me deixa muito brava e faz com que eu resolva realmente partir para extrair o máximo de informações possíveis da melhor maneira possível. Como tudo que é atrelado ao terreno da segurança, eles alegam que é uma questão de segurança, então a gente não fala. Então, o que acontece é que tudo que é relacionado à vigilância tem uma blindagem que não é legal, está completamente fora do que deveria ser tratado como, por exemplo, o que é excluído da lei de acesso à informação, porque você precisa explicar o porquê, você precisa classificar a informação, e eles não fazem isso, eles simplesmente falam, é coisa de polícia, então a gente não dá informação. E aí, o que acontece é o que aconteceu já nos Estados Unidos, que já aconteceu na Inglaterra. Esse tipo de equipamento ele é comprado e instalado sem nenhuma discussão pública. A maneira como a polícia faz o seu trabalho muda de um dia para o outro sem que ninguém saiba. Tudo que você vê nos jornais é fruto de press release. Ou seja, tudo é propaganda das empresas, tudo é propaganda dos governos. Outra coisa, outro problema, esse tipo de tecnologia causa medo e autocensura. As pessoas ficam com medo de ir a protesto porque sabem que elas vão ser monitoradas, filmadas, gravadas. Isso, obviamente, fere o direito à liberdade de expressão. Outro problema muito sério é que esse tipo de tecnologia facilita o alvejamento de grupos que já são alvejados pela polícia quando não se tem uma melhoria da polícia. Obviamente, negros, pobres, jovens da periferia. São simplesmente armas mais poderosas de controle para uma polícia que já é mal formada e que não sabe dar segurança para os cidadãos. E acho que, para mim, o principal é a completa ineficácia desse tipo de tecnologia para obter justiça. E aí tem um exemplo muito claro, que eu também aprendi na LAAD, nessa feira. Aqui no Rio, além dos dois Centros Integrados de Comando e Controle, um nacional e um estadual, a Prefeitura tem o Centro Integrado de Operações do Rio. Esse Centro Integrado, ele mistura informações sobre trânsito, informações sobre enchente, se estiver chovendo, informações em tempo real da cidade.
também tem acesso a 600 câmeras do município, 400 câmeras do Estado e 100 câmeras de concessionárias de ruas e rodovias, por exemplo. Além disso, esse Centro de Operações do Rio, que é subordinado à Prefeitura do Rio de Janeiro, recebe informações ao vivo de todas as viaturas policiais. Todas as viaturas policiais. Isso quem falou na LAD foi o chefe executivo de tecnologia do COR. Todas as viaturas têm câmeras emborcadas para dentro e para fora dos veículos, cujas imagens são ou deveriam ser enviadas por 3G para esse centro, ao vivo. Além disso, cada viatura de polícia tem 3 GPS. Tem um GPS nessas câmeras, tem um GPS que é um GPS da viatura e tem um GPS no rádio que eles utilizam. Existe uma fibra ótica ligando diretamente os dois centros para a transmissão de dados, Centro Integrado de Comando e Controle e o COR. O COR deveria enviar para o Centro Integrado de Comando e Controle todas as imagens provenientes das viaturas da polícia. Mesmo assim, no dia 11 de junho do ano passado, véspera da Copa do Mundo, 2 policiais pegaram 2 meninos, um de 15 anos e um de 14, no centro da cidade, e os levaram em plena luz do dia para o Morro do Sumaré, onde o mais novo foi executado e o mais velho recebeu um tiro na perna. Eles pegaram esses meninos às 9h31 da manhã, colocaram os meninos na viatura, saíram, conseguiram pegar isso no centro da cidade. Durante 1 hora rodaram com esses meninos. Pegaram um terceiro menino, também adolescente. Rodaram pelo centro da cidade e foram até o Sumaré, sem destino. Os outros... Isso tudo é flagrado pelas câmeras que funcionam. Às 10h32, 1 hora depois dos meninos terem entrado na viatura, o vídeo é interrompido. A viatura da polícia estava parada quando a imagem foi cortada. O vídeo recomeça quando os policiais voltam para o carro, descendo o morro. Eles aparentam estar tranquilos. Isso aí é uma descrição do vídeo. Bom, depois de que isso aconteceu, o corregedor da PM disse numa entrevista coletiva que as imagens se perderam. Como a gente perde a imagem num determinado momento, diz ele, isso é uma aspas, nós não temos condições de dizer o que efetivamente eles fizeram e como eles fizeram, diz o corregedor da Polícia Militar, o coronel Sidney Camargo. Se as pessoas não sabem que os carros de polícia têm câmeras, ninguém vai conseguir exigir que elas sejam monitoradas e que a gente tenha acesso ao que esses policiais fizeram. É por isso... E porque essas tecnologias são usadas apenas quando interessa para a polícia e para quem está no controle no momento, que a gente tem que falar, sim, bastante sempre sobre elas. É mais ou menos esse é o papel que a gente está tentando fazer na agência pública. Isso. Bom, eu passo então a palavra para o Márcio Moreto, da Universidade de São Paulo. Alô? Alô? Tá bom assim? Eu vou começar com os agradecimentos. Eu queria agradecer muitíssimo pelo convite, de verdade. Vou agradecer algumas pessoas que não estão aqui, mas que eu preciso agradecer. Uma é o Pablo, que eu imagino que eu tô substituindo ele, certo? Então eu imagino que ele foi quem sugeriu que eu o substituísse. O Pablo Hortelado, né? As outras pessoas é a Carolina Starr e a Veridiana Firmino, que me ajudaram a preparar aqui a fala, mas que, claro, isso sempre é a ressalva que precisa ser feita, a culpa da fala é minha, certo? Qualquer coisa que vocês não concordem, a culpa é minha. A minha fala tem um slide, é esse daqui. Ele é um link, ok? Tem algum material nesse link. Eu sugiro, quem quiser, de entrar no link enquanto eu estiver falando aqui. Enfim, tem coisas aí no link que... Enfim, quem tiver interesse pode entrar enquanto eu estou falando aqui, eu acho isso válido. O título que eu passei aqui para a fala é Criptografia como Resistência à Sociedade da Vigilância. Esse título eu mandei antes de ter pensado a fala, então, a posteriori, depois que eu sabia o que eu ia falar, eu acho que eu teria mudado um pouco. Eu penso que a fala ficou mais com cara de uma pergunta. Eu queria passar a ideia de... Qual é o papel da criptografia como resistência à sociedade da vigilância, certo? Então,
Isso é a primeira ressalva que eu queria fazer sobre o título. A segunda é falar um pouquinho sobre o que eu estou pensando aí quando eu estou falando em sociedade da vigilância. O termo sociedade da vigilância eu emprestei do livro do David Lyon, o The Electronic Eye. E no livro ele descreve sociedade da vigilância como aquela em que detalhes precisos de nossas vidas pessoais são constantemente coletados, armazenados, recuperados e processados em grandes bases de dados de computadores de grandes corporações e departamentos governamentais. Eu escolhi essa descrição por 2 motivos. O primeiro é porque ela foca não nos efeitos dessa sociedade da vigilância, mas no seu modus operandi, certo? Então isso ajuda aqui para o que eu estou pensando. A segunda coisa é que ela delimita o escopo da minha fala como falando da vigilância depois do desenvolvimento das tecnologias de informação. Estou meio enrolado aqui. Bem antes disso, Foucault, em Vigiar e Punir, situa a gênese da vigilância bem antes, entre o século XVIII e XIX, e na obra dele a vigilância aparece como uma forma de controle social que seria uma espécie de um substituto do suplício e fundamental para a formação do Estado moderno. Então, quando eu escolho o termo do David Lyon, isso me ajuda a delimitar o escopo da minha fala, mas, por outro lado, eu perco isso que é muito importante e que eu queria aqui ressaltar, que a vigilância está intrinsecamente ligada à formação do Estado moderno, certo? Essa relação íntima, o próprio Lyon ele desenvolve argumentando que a vigilância é também um produto de aspirações e esforços para a cidadania. E aí ele segue o Marshall dizendo que se departamentos governamentais devem tratar pessoas igualmente, então as pessoas devem ser individualmente identificadas. Então, em outras palavras, a vigilância ela possui essa dupla face que, simplificadamente, na minha cabeça, isso está associado à ambiguidade que aparece em português, não sei como isso funcionaria em inglês, mas que do termo controle social. Então, controle social em português a gente às vezes está querendo dizer controle da sociedade, como no Vigiar e Punir. Às vezes a gente está querendo dizer em controle pela sociedade, como quando a gente diz controle social da mídia, certo? Então, a vigilância tem essa dupla face que complica bastante as coisas. Eu sei que, enfim, isso pode ser óbvio para vocês, para mim que sou da computação, não é? Eu poderia continuar argumentando que o desenvolvimento das tecnologias de informação agravou ou transformou de alguma forma esse cenário, mas eu acho que a coisa é um pouco mais delicada. Eu queria chamar a atenção que as próprias tecnologias da informação, elas foram criadas como tecnologias de vigilância, de certa forma. Então, se a gente for pensar, as máquinas Holerites, que são precursoras dos computadores, elas se popularizaram, elas foram criadas para processar o censo nos países do hemisfério norte, certo? Isso, inclusive, o censo na Alemanha nazista e na Europa ocupada, certo? Então, a própria criação das tecnologias de informação, elas estão ligadas com a vigilância. O outro exemplo disso, se eu pegar, as máquinas Holerites ainda não são computadores, mas os primeiros computadores, o Turing, por exemplo, que na minha visão é quem concebeu a ideia aí moderna de computador, os primeiros computadores, o computador que ele ajudou a desenvolver, o chamado Colossus, ele serviu exatamente para interceptar a comunicação privada. Tudo bem que isso no contexto da guerra, num outro contexto, mas as tecnologias da informação, a própria história delas está intrinsecamente ligada com a história da vigilância. Bom, no começo dos anos 90, o Deleuze atualiza um pouco as ideias do Foucault, descrevendo o que ele chama de sociedade do controle. Então, se na imagem descrita por Foucault a gente é modelado pelas instituições de vigília, como a escola, a fábrica, o hospital, na sociedade do controle a vigilância é intermitente, ou rizomática, como a Silvia colocou ontem. E ela não nos modela, mas ela talvez nos modula. A figura da sociedade do controle, para o Deleuze, não é mais do delinquente, que é modelado pelas instituições de vigília, onde ele é vigiado constantemente pelo carcereiro, mas do endividado, que é modulado pelo Serasa, eu poderia dizer, e vigiado em todos os lugares onde vai pelo seu cartão de crédito, certo? Bom, o meu ponto aqui é que se a sociedade da vigilância... Não, o meu ponto aqui é que a sociedade da vigilância está intimamente ligada tanto à formação do Estado moderno quanto à criação das tecnologias de informação. E se esse problema não é técnico, o que está absolutamente claro para todo mundo que está aqui,
Por que então a gente está falando em criptografia? Por que a gente está apostando numa solução técnica? Eu não sei, enfim. A gente no lugar onde eu transito, certo? Então, eu retorno à pergunta, né? Qual então é o papel da criptografia como resistência à sociedade da vigilância? Eu penso que a gente está se fazendo essa pergunta, isso tem muito a ver com que essa pergunta surgiu com muita força depois das denúncias do Edward Snowden em 2013. Então, com as matérias publicadas no Guardian pelo Glenn Greenwald, onde foi exposto a vigilância em massa produzida pela NSA nos Estados Unidos, uma das consequências disso foi o ressurgimento de duas personagens caricaturais aqui, que eu achei bastante interessante, que logo no começo, no primeiro dia do nosso encontro aqui, na primeira mesa, na primeira rodada de perguntas, a pergunta que veio era... Uma das perguntas que veio, que eu já não lembro, desculpa se está aqui, eu não lembro quem foi que fez, perguntou a coisa do otimismo e do pessimismo. Ele falou assim, vocês do tipo estão tentando passar uma ideia meio otimista de que existe uma saída para essa sociedade da vigilância, e a pessoa que estava com uma ideia mais pessimista. Essa ambiguidade, esses extremos do otimismo e do pessimismo, eles surgiram no que eu consigo enxergar a partir de 2013 com as denúncias do Snowden. Então, eu vou descrever essas duas imagens do otimismo e do pessimismo com essas duas personagens caricaturais que eu tenho a sensação de que voltaram à tona ou reapareceram em 2013. A primeira personagem é a do paranoico, certo? Então, a imagem que eu tenho na cabeça do paranoico, e desculpem o spoiler, é a última cena do filme Conversação, de 74, do Coppola. No filme, o personagem que é interpretado, não lembro o nome do personagem, mas ele é interpretado pelo Gene Hackman, né? Ele tem um surto de paranoia, ele fica maluco e ele destrói a casa inteira dele procurando por escutas. Ele destrói o assoalho, o forro, as paredes, tentando encontrar escutas. Enfim, ele tem esse surto de paranoia. O paranoico, para mim, não é exatamente esse momento em que ele está alucinadamente procurando as escutas. A imagem do paranoico é a imagem seguinte, em que ele do tipo se resigna, senta no banquinho dele e pega o saxofone, e aí a câmera passa e ele está ali do tipo tocando melancolicamente o saxofone dele com a casa totalmente destruída. Essa para mim é a imagem do paranoico, é essa imagem da resignação, né? Do tipo, não tem nada que a gente possa fazer, né? Se vai ler qualquer coisa que a gente escreva, então é melhor a gente tocar aqui o nosso saxofone, a nossa melancolia aqui. Esse personagem do Gene Hackman, curiosamente, ele reaparece num filme de 97, um filme bem pior, inclusive, que é O Inimigo do Estado, e não é exatamente o mesmo personagem, mas é como se fosse, ele aparece agora como um aposentado da CIA, e ele vive numa gaiola de Faraday, porque ele está sempre preocupado que as ondas de rádio podem, do tipo, de algum jeito capturar o que ele está fazendo lá. Essa personagem, ela voltou com muita força em 2013. Em carne e osso, um dos momentos aí que eu me lembro de uma personagem, né, uma pessoa de carne e osso, mas eu vi um programa na TV Câmara, onde foi chamado um advogado para falar sobre essa questão de vigilância e privacidade, e aí tinha um dos blocos em que eles faziam entrevistas com pessoas passando na rua, e aí uma moça, muito honestamente, do tipo, faz a pergunta para ele, que está no estúdio, né? Ela fala assim, eu tenho algumas imagens íntimas minhas no meu computador, no meu celular, eu queria saber como que eu posso fazer para proteger, para que essas imagens não caiam na internet, né? Essa era a preocupação dela. E a resposta do advogado é, não tem o que você possa fazer, era melhor você não ter tirado a foto. Se você quer segurança, do tipo, você se desconecte da internet, use do tipo máquinas de escrever. Esse é o paranoico para mim, certo? Do tipo, o que ele está dizendo, assim, fora o paternalismo absurdo dessa posição, o que ele está dizendo é melhor a gente não se comunicar do que a gente se comunicar e correr o risco de estar sendo vigiado. Esse é uma das personagens que reaparece em 2013, que eu estou chamando a atenção aqui. A segunda personagem que reaparece em 2013 é o que eu estou colocando aí sob a imagem do cypherpunk, que o Sérgio Amadeu falou no primeiro dia. O Sérgio Amadeu descreve o cypherpunk como uma cultura, uma ideologia que surge aí no começo dos anos 90 e que ele chama de anarcocapitalista, mas a Amanda vai brigar comigo se eu usar esse termo, então eu vou usar o libertariano, ok? Libertariano, ok? Enfim, libertariano no sentido americano, ok? Enfim. Segundo o próprio Sérgio Amadeu,
esses grupos eles surgem com essa ideologia libertariana muito defendendo o direito dos cidadãos de entrarem em uma relação comercial sem interferência do Estado. E aí, depois do 11 de setembro, com a promulgação do Ato Patriota, esses grupos eles vão mudando um pouco de discurso. Isso eu estou lendo o Sérgio Amadeu, né? Eles vão mudando um pouco do discurso para um discurso que é um pouco mais anti-imperialista. E eu imagino que essa virada se dá por aquilo que o Agamben chama do princípio secreto que comanda a nossa sociedade, a saber de que todo cidadão é um potencial terrorista, certo? Então, eu acho que isso ficou meio evidente depois do Ato Patriota, e aí esses grupos foram migrando um pouco de discurso, certo? A crença implícita subjacente aos grupos cypherpunks é de que a criptografia nos libertará das mazelas da sociedade da vigilância. Eu tenho para mim que para que a criptografia seja uma ferramenta útil, a gente tem que se livrar desses fantasmas, certo? A gente precisa pensar a criptografia não como um pessimismo paralisante, como o Gene Hackman do filme do Conversação, nem como um otimismo ingênuo de imaginar que a criptografia vai nos libertar dessa coisa que é tão complicada como a gente viu nesses dias aqui do evento, certo? Abraçar o conto que a criptografia nos libertará é segregador ou colonizador. E aqui eu estou seguindo bastante a fala da Stari na Crypto Rave. A internet hoje possui uma miríade de culturas, de blogueiros progressistas a fotógrafos amadores do Flickr, passando por gamers, twitteiros, instafamous, etc. Se por um lado cada uma dessas plataformas oferece uma brecha para vigilância, por outro cada uma delas foi o berço de uma cultura particular. Cada uma desenvolveu uma linguagem particular com regras implícitas de conduta. Nas palavras de Sherry Tuckle, nós construímos os objetos e os objetos nos constroem. Não é possível nem desejável sobrepor todas essas plataformas com uma ferramenta de comunicação dita segura. O propósito da criptografia é o de garantir a comunicação segura, mas acima de tudo de garantir a comunicação. A gente aprendeu a se comunicar de maneiras diferentes em cada uma dessas plataformas. Mais do que isso, na internet a gente assume diferentes personas, penso eu. O que eu digo e o que eu penso, inclusive, quando eu estou na frente do Facebook, provavelmente eu não diria na frente do Twitter, eu não pensaria essas coisas na frente do Twitter, ou do Tumblr, ou enfim. A mesma pessoa, eu poderia dizer, a mesma pessoa não é a mesma na frente de cada uma dessas plataformas, certo? Então, para dialogar um pouco com a fala do Pablo ontem, que eu achei muito interessante, o papel encenado é diferente em cada um dos cenários, certo? Ferramentas de criptografia não vão substituir essas plataformas. O que não significa que devamos ser coniventes com os abusos que as empresas por trás dessas ferramentas fazem com os nossos dados pessoais. A gente aqui deve agir, penso eu, a gente deve agir em várias frentes. A gente pode processar essas empresas, a gente pode atuar criando leis mais rigorosas. A criptografia é apenas uma das ferramentas para resistir à sociedade da vigilância. Por outro lado, se bem implementada, a criptografia pode sim ser útil para garantir a comunicação sigilosa e anônima entre partes. Protocolos como o PGP e OTR são bem confiáveis para trocar e-mails ou fazer um chat de maneira confidencial. Essas ferramentas possuem alguns problemas de usabilidade, mas eu creio que a grande limitação delas é não terem sido suficientes para gestar uma cultura de comunicação segura. Assim, elas se tornaram úteis em situações muito, muito específicas. Penso eu que a gente pode almejar mais do que isso da criptografia. A gente pode conceber ferramentas que protejam alguns dos nossos eus na rede, algumas de nossas personas na frente do nosso computador. Plataformas que se insiram nessa miríade de sistemas e criem sua própria cultura de comunicação. Cultura que incorpore o sigilo, a autenticação, o anonimato. E aqui a gente não pode ser ingênuo, certo? A gente precisa aprender a avaliar a segurança das nossas ferramentas. Eu vou pontuar duas coisas que eu acho que são muito, muito importantes para avaliar a segurança de ferramentas de segurança. A primeira delas, o Sérgio Amadeu já insistiu, e eu vou
falar de novo o que ele disse, porque eu acho que é realmente importante. Uma ferramenta, uma plataforma, para ela ser segura, ela tem que ser livre, ela tem que ser um software livre, a gente tem que ser capaz de ver o que está escrito, ela tem que ser auditável, a gente precisa conseguir, pelo menos em teoria, saber o que ela está fazendo. A segunda coisa que, um pouco mais técnica, mas que para mim está muito claro, ferramentas de comunicação, para ser seguras, elas precisam criptografar ponta a ponta. Isso para mim é a grande lição que o Edward Snowden mostrou com o PRISM. A gente não pode confiar nos servidores. Os servidores são pontos de vulnerabilidade. O servidor não precisa ter acesso aos nossos dados. Em muitos casos eles não precisam ter acesso aos nossos dados. Em muitos casos é desejável que eles não tenham. Eu penso que se a gente conseguir criar uma cultura, se a gente conseguir criar ferramentas e uma cultura de segurança, quem sabe algumas de nossas personas protegidas por essas ferramentas possam pensar aquilo que a gente não pode. Que a gente não pode pensar quando a gente está na frente do Facebook ou na frente do Twitter. A saber, resistir à sociedade da vigilância, certo? Eu acho que era essa a minha mensagem. Obrigado. Muito obrigado pelas duas intervenções. Eu vou abrir já para um bloco de perguntas e, valendo-me um pouco aqui dessa feliz posição de moderador, também colocar já uma ou duas provocações para ambos, não é? Que é a seguinte, quer dizer, parece que nós temos uma situação específica dada pela natureza, entre aspas, né? Quer dizer, a especificidade técnica da forma de funcionamento das tecnologias de comunicação digital em redes cibernéticas, que é o fato de que, diferentemente das tecnologias anteriores, a minha capacidade de regular, ou seja, de exercer a minha privacidade entre um dado público ou privado, deixa de depender exclusivamente só de mim, no momento em que o meu computador, para acessar um site, dado o funcionamento dos protocolos, não é? Precisa haver um aperto de mãos entre esses dois dispositivos. Não é? Isso faz com que a cada interação digital sempre um novo dado seja produzido. Então, dizer, isso em cenários, nesse cenário histórico-político descrito ao longo de todo o simpósio, parece que caminhamos para um cenário em que nós temos dispositivos em que a possibilidade da vigilância, quer dizer, ela está colocada desde o desenho da tecnologia como uma possibilidade. E como o Márcio fez aí um pouco na história, digamos, das tecnologias cibernéticas, comunicação é controle, né? Quer dizer, um tipo de controle específico aí, né? Então, quer dizer, parece que nós temos um cenário da surveillance by design e a gente está querendo mover para uma coisa que é privacy by design, quer dizer, então a questão da privacidade por desenho, né? Ok? Ok, só um segundo que estamos substituindo a tradução. Então... Ok? Então, quer dizer, é uma característica dessas tecnologias que, para que a interação ocorra, assim, há uma nova informação produzida. Então, isso cria, inevitavelmente, a possibilidade da vigilância por default, né, por padrão. Então, quer dizer, o que seria a gente poder pensar a questão da privacidade por default, né, ou privacidade by design? E isso nos abre, talvez, uma possibilidade de discussão, e eu queria ouvir um pouco o comentário de vocês, de discutir a privacidade não apenas, né, no marco da regulação daquilo que são os direitos civis individuais, mas a privacidade como um bem comum, as a commons, né, no sentido de commons, quer dizer, algo que está para além de uma propriedade privada e além de uma propriedade pública estatal. Quer dizer, então, algo que se aproximaria de um bem cuja titularidade é difusa, né? Então, quer dizer, na medida em que, se a privacidade do outro é ameaçada pelo funcionamento dessa tecnologia, a minha privacidade indiretamente também é. Quer dizer, seria possível, quer dizer, a gente pensar o que seria essa passagem, né, de tratar a questão da privacidade como um bem comum, né? Enfim, um pouco essa provocação para vocês. E
Segurem, vou abrir já um pouco para as perguntas, para a gente já juntar um bloco, pode ser? Perguntas? Bruno? Olá, bom dia. Para a Natália, porque você está falando da importância do CICC na repressão aos manifestantes no pré-Copa. Mas eu fico pensando que, tudo bem, tem um papel disso, mas tanto nesse caso que você falou do policial, do agente da Força Segurança Nacional infiltrado nas manifestações como mídia ativista, digamos assim. Bom, tem uma questão de novas tecnologias, óbvio, mas não tem nada de muito novo também no infiltrado. Ele podia, em vez de estar transmitindo para o CICC, estar gravando as imagens, estar fazendo o relatório e depois passar. Mas parte considerável do processo contra os ativistas no Rio de Janeiro se deu através de métodos de meios bem tradicionais. Ou seja, teve um garoto que fazia parte do grupo, se eu não me engano, da FIP, que foi numa dissidência interna, ele recebeu um esculacho do grupo de feministas, do grupo feminista da UERJ, e ele, como vingança, entregou algumas pessoas. E a outra pessoa foi foi uma menina que o namorado abandonou ela, trocou pela Sininho. Então, ela também foi fundamental, os depoimentos dela foram fundamentais para os inquéritos. Então, eu fico pensando se, no fundo, esses processos e essas investigações, elas não estão calcadas também, embora tenha muita propaganda em cima da tecnologia, elas não estão calcadas em coisas muito antigas, ou seja, o antigo participante que tem uma briga interna e denuncia todo mundo, ou o homem ou a mulher traído que vão... ou seja, ou é o antigo que é o traidor, ou é a pessoa traída que resolve se vingar. Então, enfim, é só uma reflexão em cima disso. Olá. Só um complemento, talvez uma pergunta para a Natália. Eu achei bem interessante a questão o seu comentário em relação à falta de transparência da mão dessas novas centros integrados e as novas tecnologias. Só queria comentar um caso da Buenos Aires. A polícia, por exemplo, não queria dizer onde estão as suas 2.000 câmaras de vigilância, e a mensagem, a campanha que começamos para que eles digam onde estão, porque diziam que era informação confidencial de segurança, mas não havia nenhuma norma que escrita dizendo isso, ao invés. Então, o que a gente fez foi trabalhar a falta de transparência como um fator de insegurança frente às organizações de crime, mas também frente ao Estado. Então, o fato de não saber onde que estão as câmeras também é um problema para o cidadão comum, por exemplo, né? Então, por outro lado, o fato de não saber onde que estão as 2.000 câmeras, cadê as 2.000 câmeras, também cria a suspeita de que essas 2.000 câmeras não são 2.000, pode ser menos, pode ser mais. Então, há muita grana nisso, e o que o governo está fazendo com a minha grana? Então, a questão do dinheiro, mais a questão da falta de transparência como um problema para mim, minha segurança, é uma questão muito importante ao momento de transmitir e de fazer um reclamo coletivo. E foi exitoso. No caso de Buenos Aires, eu fiz uma demanda à polícia e ganhei. Mas também com o apoio
da opinião pública, né? Um pouco, mas outro setor não estava muito de acordo, mas bom, acho que são exemplos que podem servir nesse caso. Outro aspecto interessante foi a questão das câmaras nas miniaturas. Isso é uma questão muito importante de propor em relação à normativa da necessidade das auditorias externas de sistemas no uso das câmaras, porque nós estamos com o risco de que o autoritarismo do Estado fique velado pela contingência técnica. Então, fica criando uma ilusão de transparência e de democracia, mas mantendo as mesmas vícios. Então, é muito importante de propor as auditorias de sistemas e para também ter acesso aos aparelhos. Sem acesso aos aparelhos, você não tem garantia nenhuma. Bom, só isso. Fernanda, o Nelson, David Lyon, Silvana estão... Podemos seguir coletando ou vocês preferem fazer um bloco seguinte? Posso? Acho que eu Ok. E aí, na sequência... Não, porque como eles dois fizeram para mim, eu já respondo. E na sequência, então, Fernanda, Nelson, David. Então, desculpa, qual é o seu nome? Bruno. Então, Bruno, o que acontece é o seguinte, eu concordo plenamente com você. A nossa polícia ela é tão ruim que ela é ruim para o bem e ruim para o mal. Ela é tão ruim que ela não consegue ser sofisticada o suficiente para ter usos inteligentes desse tipo de tecnologia. Não, eles fazem a mesma coisa de sempre. E aí eu os convido a ler 2 reportagens que a gente fez. A primeira se chama O Inquérito Black Bloc, que é sobre o inquérito Black Bloc de São Paulo. É um arrazoado... É uma fantasia aquilo, é surreal. Eles citam a época como fonte primária para comprovar que os Black Blocs estavam treinando guerrilha no interior de São Paulo. A gente compilou as perguntas que eram feitas aos jovens, e as perguntas eram: você já fez treinamento de guerrilha? Para quem você votou? Você é comunista. Ou seja, a gente tem uma polícia muito velha, a gente tem uma polícia que é mal treinada e tem uma mentalidade da Guerra Fria. A polícia é péssima. Então, portanto, assim, essas tecnologias as tecnologias não sofisticam a polícia, mas as tecnologias são pagas por nós. E, portanto, eu acho muito importante que a gente saiba o potencial de todas elas. Também existe uma outra coisa que eu pensei agora, enquanto você estava falando. Essas tecnologias e o compartilhamento desses dados dentro desses centros significam que a violação tem muito mais coautores. Porque nos 2 casos, quer dizer, a violação dos direitos humanos, no caso do 666, foi compartilhada por todos os níveis de governo ao mesmo tempo. Você tinha o cara da Força Nacional, você estava a BIM ali, você estava a Polícia Militar e todo mundo assistindo ao vivo. Por um lado. Por outro, no outro caso, em que sumiram as imagens, você não precisa só do policial, do velho policial. Você precisa que o policial concorde, que o policial esconda as imagens, que o superior dele tope em esconder as imagens, que o ouvidor aceite encobrir, e que o Centro Integrado de Comando e Controle, ligado ao Ministério da Justiça, também não busque atuar. E, de certa maneira... não é só o caso não é só o caso ali no Reis do Chão, é o soldado que está exercendo essa violação de direitos humanos. São todas essas esferas, porque isso tudo é rastreável. Todo mundo teve acesso a essas imagens e todos eles concordaram em acobertar uma execução de um menino de 14 anos. Isso me assusta muito. E isso eu acho importante a gente refletir quando a gente fala desse tipo de tecnologia. Nos 2 casos, há uma coisa interessante, é a perversão do curso da justiça. Não no sentido jurídico de tribunal, mas no sentido de que o uso dessas tecnologias para
para realmente desviar o que seria a justiça, né? Sobre a Argentina, olha, aí eu tenho uma visão que é um pouco, provavelmente, talvez seja meio um clichê, não tenho um raciocínio muito sofisticado, mas assim, o fato de que a Argentina pelo menos avançou um pouquinho mais na punição dos crimes da sua ditadura e da sua polícia, permite, eu acho que talvez tenha mudado um pouco a concepção das forças de segurança de, afinal, o quanto eles devem à população. Impressionante quando você tenta pedir informação da polícia. É impressionante. Via lei de acesso à informação, ou ligando. Não temos, não vamos, é uma questão de segurança. Recentemente, eu fiz um pedido de acesso para o Exército, pedindo a compra de todos os equipamentos não letais pelas polícias, porque todos os equipamentos não letais têm que ser registrados junto com o Exército, por todas as polícias que vão participar das Olimpíadas. Prorrogaram o prazo, enrolaram e tal, e falaram, não vamos dar. Por que vocês não vão dar? Não vamos dar porque isso é uma questão de segurança. Não. A lei isso eu argumentando com eles, né? A lei de acesso diz que para você negar, você não pode dar uma desculpa genérica, você precisa falar, essa informação ela foi classificada previamente por esse motivo, por esse órgão. Quando eu fiz essa pergunta para ele, o Exército respondeu assim, a informação é uma questão de segurança, pergunte aos órgãos. Ou seja, eu teria que entrar em contato com todas as polícias de todo para prosseguir tentando obter a informação. É assim que eles agem. Então, assim, eu acho... Nossa, seria... que eu não... eu acho que a gente vai chegar lá, mas eu jamais imagino conseguir convencer a polícia do Rio de Janeiro a dizer onde estão as câmeras de vigilância. Sim. Não, aí são as estratégias de ativismo, mas é muito bom saber que isso aconteceu. Mas enfim, a gente está com a polícia muito atrasada. Bom, então, Fernanda. Bom, quero parabenizar a mesa, agradecer pelas falas, gostei muitíssimo das duas. Começando pela Natália, eu venho acompanhando o trabalho da Pública, especialmente esse voltado para a questão das tecnologias de vigilância e segurança que vem chegando, né, por conta dos mega eventos. E não é nem tanto uma pergunta, é mais um agradecimento, porque a gente está fazendo uma cartografia sobre vigilância e mega evento aqui no laboratório que eu coordeno com vários alunos que estão aqui envolvidos no evento, e a agência pública é uma das nossas boas fontes, assim. Puxa. Mas algumas dessas informações que você trouxe hoje, vocês continuam publicando lá no Legal. Sim. E uma, só para falar um pouco dessa cartografia rapidamente, claro, a gente está fazendo uma cartografia bem diversificada, mapeando tecnologias, empresas, táticas, tipo de controle de território, enfim, uma série de elementos assim, mais convencionais, mas a gente também está mapeando, que são duas ênfases dessa cartografia menos óbvias. Uma são as diversas controvérsias que se dão em torno dessas tecnologias todas, que é um pouco mais difícil de mapear. E o outro, que é relativamente fácil, toda uma rede também de antivigilância que começa a se montar em torno disso, que é legal também dar visibilidade a esses grupos, né? E, por fim, uma que eu estou louca para fazer, mas eu acho que vai ficar mais para o final, que são das panes, das falhas, dos ruídos, porque também eu acho que faz parte da resistência a essas tecnologias. Também não só mostrar a sua suposta eficiência, mas e o seu suposto perigo, porque evidentemente isso existe, todos nós estamos aqui também porque reconhecemos isso de alguma maneira, mas também mostrar o quanto elas falham enormemente, o quanto elas são extremamente frágeis em vários aspectos, porque um pouco no sentido meio laturiano, exatamente no momento em que essas tecnologias, esses grandes aparatos sociotécnicos falham, que a gente consegue ver as suas conexões, né? Consegue ver o de que eles são feitos efetivamente, porque tem nessa suposta eficiência
claro, uma imensa camada de propaganda, né? Que precisa ser, de alguma maneira, também desfeita. Então, a gente tenta também não só reiterar, digamos assim, o perigo, o alerta, que de alguma maneira reforça, olha como elas são poderosas, mas mostrar também as falhas. Enfim, isso é só um comentário. E eu gostei muito, Márcio, obrigada por ter vindo. Na abertura eu agradeci ao Pablo, mas fico muito satisfeita que você esteja presente, né? Foi ele, sim, que indicou você. E gostei de duas coisas especialmente. Gostei de tudo a tua fala, mas eu gostei de duas coisas especialmente que eu queria reforçar. Uma é uma certa nuance política que eu acho fundamental de se fazer com relação ao ativismo, né? Seja ele de que ordem for, sobretudo o ativismo, esse ativismo que a gente vive mais de perto aqui, que é o ativismo antivigilância. Eu percebo que tem muitas vezes uma perspectiva que toma como um bloco já, digamos assim, de esquerda, vamos para usar uma velha categoria, que está um pouco equívoca nos tempos contemporâneos, mas se estamos lutando em defesa da privacidade, ok, isso nos reúne politicamente, e não é bem assim, né? Então, quando você chamou a atenção para fez essa nuance entre libertarianos ou anarcocapitalistas, né, eu adoraria, não é a minha praia, não trabalho com isso, mas eu adoraria ouvir os ativistas discutindo ou falando, tematizando essas nuances políticas, que eu acho fundamentais e que eu acho que às vezes são colocadas no mesmo saco. E eu não quero dizer que porque a gente muitas vezes se alia com diferentes, isso faz parte da política, porque a gente mira um inimigo comum. Mas isso não anula as nossas diferenças internas. E isso para mim ficou claríssimo numa dessas campanhas de antivigilância que eu monitorei no Twitter. E que tinha, no caso do Brasil, muitos ativistas mais ligados a uma certa tradição de esquerda, mas o grande centro da campanha no Twitter era o Ron Paul. Enfim, então aí eu falei, nossa, e eu também estava tweetando muito por essa campanha. Falei, bom, estamos aqui nos aliando, mas somos tão diferentes politicamente, né? Assim, em outros sentidos. Bom, então isso é uma coisa, um elemento, e o outro foi a perspectiva que você trouxe também sobre a criptografia e o tipo de entendimento de quase que uma certa filosofia da técnica que está suposta nela, que tanto evita o erro, ou, melhor dizendo, menos dogmaticamente dizendo, uma certa ingenuidade de supor que você tem um sujeito autônomo de um lado e uma tecnologia servil de outro, né? Então você sai disso, mas também você não entra no outro extremo ingênuo, que é supor que você tem uma panaceia antivigilância na criptografia também, que é fundamental, né? E achei muito bom quando você mostra que a criptografia, mais do que uma panaceia, é aquilo que pode nos fazer agir e, em certa medida, talvez malgrado nós mesmos, como resistentes. Não porque somos incríveis e livres e conscientes, ou porque a criptografia é super poderosa, mas porque um certo agenciamento sociotécnico me permite fazer uma resistência que certas plataformas praticamente tornam impossíveis, como o Facebook, por exemplo. Obrigada. Nelson, David e Silvia. Vamos ver se dá para a gente juntar mais duas. Obrigado. Solo para poner también el contexto mexicano en esto de las protestas, en la investigación que estoy realizando ahora, a partir de las protestas contra el presidente de la República, por la toma de protesta del presidente de la República, se develó de alguna forma cómo se utiliza los sistemas de videovigilancia diseñados para la seguridad de la ciudad para el control de la protesta.
y permitió ver cómo es posible este tipo de intervención en ciertos grupos e incluso para la detención de los líderes. Pero también es cierto que, al menos en el caso mexicano, y lo comento para tener la perspectiva latinoamericana de cómo se mueve de manera diferencial algunas cosas, al otro día de las detenciones ilegales, porque muchas de ellas la mayoría fue ilegales, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México solicitó a el C4, o sea, al Centro de Operaciones de Cámaras de Vigilancia, que proporcionara todos los videos de las manifestaciones. Y con esos videos, la comisión logró la liberación de los detenidos políticos, porque pudo constatar que en muchos casos, bueno, la mayoría de los casos, eran personas que estaban filmando con sus tablets o sus smartphones la violencia policíaca. Entonces ahí se puede observar una doble hélice, digamos, de los sistemas de vigilancia urbana. Una, te permite efectivamente fracturar y te permite intervenir en la manifestación, pero también puede permitir, al menos como está establecida la ley, que la Comisión Nacional o la Comisión de la Ciudad de México de Derechos Humanos pueda demandar su análisis para liberar a la gente. Eso por un lado. Y por el otro lado, del término de toda esta discusión sobre la privacidad y la resistencia y demás, solamente un comentario que me ha dado la vuelta a la cabeza en los últimos días, y es un trabajo de Lévi-Strauss en Tristes Trópicos, cuando llega a una comunidad donde descubre, se le dice que no se le pueden dar los nombres propios de las personas de la tribu, está prohibido. Todos manejan una especie de nombre codificado. Cuando Lévi-Strauss, como buen antropólogo, quiere saber efectivamente cuál es el nombre, empieza a jugar con los niños de la tribu y a través de una serie de juegos empieza a descubrir los nombres propios de las personas. Y entonces los adultos, enojados, porque en el momento en que develan los nombres, develan la historia, la localización de las personas en la estructura social, es decir, toda la información de la comunidad, regañan a los niños y a él lo aíslan. Pero él le permite reflexionar a lo que después él llamará lo que podría ser el futuro de la antropología, y le llama la etnoentropía. Es decir, cuánta información, ¿sí?, estamos generando que produce un desquebrajamiento de las relaciones sociales y produce otras. Y decía él que quizás el desarrollo de las sociedades modernas no era más que, en alguna forma, este proceso de entropía, de ir decodificando todas estas informaciones y haciéndolas masivas. Creo que, en cierta forma, cuando pensamos en la privacidad, tendríamos también que estar visualizando que no es la primera vez, digo, no es porque sea bueno, pero no es la primera vez que estamos ante un proceso de apertura de algo que antes estaba oculto y que se pone en juego en la sociedad y acelera este proceso, por decirlo de alguna manera, entrópico de alguna forma, ¿no? Y es nada más como una reflexión general. Gracias. When we speak in the social sciences about multidisciplinarity, we do not usually include investigative journalism or computer professionals. I really welcome the contributions that you made. My question is a practical one. How can we facilitate this interaction between social sciences and, on the one hand, investigative journalism, on the other, computer professionals? Each is essential to surveillance studies, but we need to find better ways of actually including each other and talking with each other. Sarita?
Na primeira mesa, o Didier falou da dificuldade de escolher entre uma solução no campo da legislação, né, e no campo da tecnologia. O que vinha primeiro, né? E hoje a gente tem aí também essa dimensão tecnológica, né, bastante enfatizada. E eu me lembro que o Sérgio terminou a fala dele falando exatamente da mobilização pela criptografia e das soluções abertas e tal. E aí você diz que a criptografia ela não necessariamente garante a comunicação segura, mas pelo menos tenta garantir a comunicação, ou seja, mesmo a solução tecnológica ela pode estar sendo quebrada de lado a lado, né, pelo lado do controle, pelo lado da antivigilância. Não há nenhuma solução tecnológica segura de nenhuma das partes, né? E, ao mesmo tempo, você mencionou uma coisa que a gente, né, já tem visto, principalmente a partir do Snowden, de que boa parte dessas ações de vigilantismo são feitas fora da lei, né? Então, aparentemente, nem a solução legal ela também não resolve totalmente essa questão. Então, me parece que e aí vocês falam das soluções livres, enfim, né, e da transparência, né, que eu acho que tem uma dimensão, que é uma dimensão política da sociedade, que me parece que há o decisivo, né, no sentido de... E aí a saída é muito mais pela abertura, né, por se mobilizar pela abertura e transparência de tudo isso, do que o jogo simplesmente da gente tentar... Eu sei que a criptografia é importante, mas ela não resolve totalmente, do que a gente também tentar jogar o mesmo jogo do lado de cá. Então, eu queria ouvir um pouco o que vocês acham, o que você acha dessa observação. Gente, a última pergunta acho que do bloco para a gente... É sobre essa diferença, de repente vai na continuação dessa pergunta, sobre essa diferença de perfis que você fala, não fazer a criptografia para tudo, né? Mas a gente vai utilizar a criptografia para um certo tipo de comunicação, que a gente sabe como ativista que vai ser uma comunicação de tipo não se pode saber o que está acontecendo. Então é um tipo de consciência política que está atrás dessa vontade de usar a criptografia, que não vai ser pela mesma pessoa, não vai ser colocado da mesma forma quando vai fazer uma pesquisa no Google. Agora a gente sabe como a diferença que você colocou entre molde e modulação, que a gente é controlado, né, não só em um sentido quando a gente é ativista, né. Estou pensando assim num caso particular na Itália, eu sou italiana, né? Do norte da Itália, com o processo no Otavo, que foram condenados ativistas a terrorismo, então 23 anos de prisão para jovens de menos de 30 anos, e começou um movimento da gente que de consciência do fato que a gente está contra um inimigo e a gente fala que sim, a gente é terrorista, tipo, no sentido não é uma acusação que pode vir do Estado, é uma posição que a gente tem de ser na ilegalidade, porque o que a gente estima como ser um projeto que é ilegítimo, assim, né? Tipo, é todo um contexto político já. E a mesma pessoa vão assim topar de não criptografar informações quando se trata de coleta de dados, né? Para saber que, por exemplo, estou deixando meu emprego e vou procurar outro, eles sabem já disso, né? Que são database, assim, que são, ou ainda mais com esse negócio do PageRank, né, que é o fato que o Google pode capturar essa informação do meu cérebro para coletar no sentido do capitalismo criativo, cognitivo e tal. Então, a minha colocação é sobre o fato que, na real, como falava a senhora aqui, a questão da consciência política que está atrás é muito importante, é a base, acho, né? E aí, não sei, tipo, essa questão da diferença entre ativistas, como é que a gente vai trabalhar no sentido da criptografia, sem entrar nesse personagem do paranoico, né? Mas também, tipo, da abertura do que também, né? Não sei se está... Oi. Queria agradecer bastante as perguntas. Eu tô visivelmente nervoso. Vou pedir desculpa por isso. Mas é bom. As perguntas indicam que alguma coisa deu certo aqui. Bom, primeiro eu vou começar aqui pela Fernanda.
estava falando que eu chamei atenção para que às vezes a gente do tipo pensa em blocos e é interessante a gente ver essas nuances da esquerda. Isso, penso que o Facebook, enfim, tem essas ferramentas do tipo colaboram para esse jeito de pensar, né? Assim, eu sou uma pessoa que sou muito do Facebook, né? Olhando para minha timeline, sempre todo mundo parece que está concordando comigo. É muito raro do tipo ter alguma coisa ali que eu olho e falo assim. E não é exatamente que eu sou uma pessoa que concorda com isso. Perceba, eu sou militante também, certo? Enfim, não é que eu não seja crítico, é que o Facebook escolhe as coisas que vai aparecer para mim. Nunca aparece nada que eu discordo. Então, um caso particular aí mas é só para mencionar que mais recente a história do Humaniza Redes, que deu para ver que isso racha ali de um lado os defensores de liberdade de expressão, de um lado, do outro lado os pessoas contra a homofobia e tal, isso. Mas é cada vez mais difícil a gente enxergar, né? Eu tenho um pouco essa sensação, não sei muito bem o que contribui com isso, mas eu tenho também essa impressão de que é cada vez mais difícil enxergar as nuances, né? E aí, quando a gente encontra, é importante a gente sentar e conversar disso. Eu perdi um pedaço, mas me disseram que ontem a Silvia conseguiu fazer bem isso aqui no fim do debate dela. Eu não tinha pensado essa coisa que você colocou de a resistência até apesar de nós mesmos, né? O que eu tô em mente é que a gente pensa diferente dependendo da plataforma que a gente está usando. E não exatamente, eu não estou aqui querendo colocar que a tecnologia ela impõe a história ou qualquer coisa assim. Mas o fato é que essa coisa da modulação também. Na frente de cada uma das tecnologias, a gente pensa de um jeito diferente. E o que eu tenho em mente é que de certa forma, o que a gente precisa é conseguir espaços, conseguir construir mas não só tecnologias, a gente conseguir construir culturas, isso já também dialogando um pouco com o que você está perguntando, criar uma cultura onde a gente possa, pensar aquilo que a gente não pensa quando tem um monte de olhos olhando pra gente, no caso do Facebook, enfim. Eu estava conversando isso que eu falei, né, que eu agradeci no começo a Stari, que foi a pessoa com quem eu conversei aí, que me fez pensar um tanto dessa fala, assim. Quando eu escrevo as coisas do Facebook, eu tenho cuidado de escrever 2, 3 coisas por dia, não escrever um monte de coisas. As coisas que eu escrevo, eu sei que tem um monte de gente olhando, enfim, que são exatamente esses efeitos do panóptico, né? Os efeitos de que tá. Eu penso que o que a gente precisa, assim, o que a criptografia pode contribuir nessa história é criar um espaço em que eu possa pensar de uma maneira diferente dessa, numa maneira em que a gente possa pensar, inclusive, do como escapar dessas coisas, enfim. Me parece que as ferramentas que a gente tem hoje a gente não consegue nem pensar sobre essas coisas na frente delas. Mas o importante é que elas estão aí. A gente precisa também entender que por trás dessas coisas tem toda uma cultura e tem um monte de pessoas ali em volta disso e a gente não pode ser segregador nesse ponto. Então, acho que eu vou então já direto aqui para vocês, depois eu vou responder o Lion. Eu acho que tem uma porção. Eu não consigo ver muito diferente disso, e eu acho que tem sim uma coisa de consciência política, a preocupação por segurança, até onde eu consigo ver, é uma preocupação que nasce de uma coisa, enfim, de uma militância política, pelo menos no meu caso aqui. E eu não consigo ver muito diferente disso. Os momentos em que eu vi diferente disso, eles beiram o patético. Tem umas aplicações, não sei se vocês viram o Vicker, agora eles mudaram de publicidade, mas tem um aplicativo para Android, iPhone e tal, que chama Vicker. E a propaganda deles era uma coisa meio ridícula, era tipo uma espiã que, enfim, era uma coisa meio hollywoodiana, que era uma espiã com celular mandando mensagens secretas para enfim, não é disso que eu estou falando, certo? Então, eu não consigo ver outro caminho, senão exatamente por um caminho, enfim,
da resistência. Mas eu penso que a gente criando um espaço de comunicação seguro, uma cultura de comunicação segura, isso pode sim incluir outras pessoas, outros atores, enfim, isso pode ser interessante. Sobre a multidisciplinaridade, respondendo ao David Lyon, eu não sei responder como a gente pode fazer isso mais frutífero, ou ter uma maior multidisciplinaridade. Eu posso contar a experiência nossa, que tem sido muito rica. Lá no GPOPAI, o grupo que eu estou participando agora lá na USP, que é o GPOPAI, a gente tem professores, eu sou de sistemas de informação, o Jorge que está ali é de gestão de políticas públicas, ele vem da sociologia, né? E o Pablo que vem da filosofia, que está também na gestão de políticas públicas. E a gente montou o grupo agora com pessoas do jornalismo, da história, da computação, do direito. E isso tem sido muito, muito rico. A gente pensa coisas que a gente não pensaria porque a gente está nesse ambiente, certo? Então a gente consegue... Eu converso com o Bruno sobre a PL de proteção de dados e isso me dá insight sobre o uso da criptografia, que é uma coisa que está mais próxima com o meu uso. E a Beatriz está por aí também. Ela produz matérias jornalísticas, ela vendo do tipo as dificuldades, os problemas que a gente tem de criptografia, e isso faz com que ela consiga produzir outro tipo de matérias jornalísticas. Isso vai criando um ambiente que é muito rico. Eu concordo, e nisso eu concordo plenamente. Assim, acho que e esse evento foi incrível. Eu fiquei muito, muito impressionado com como, do tipo, cada uma das mesas que teve aqui, a gente falou eram pessoas de áreas totalmente diferentes e a gente estava se entendendo, me parece. E foi muito importante que tenha sido tão multidisciplinar, assim, enfim. David, eu ia falar mais ou menos no mesmo sentido. Acho que esse encontro aqui é um exemplo muito bacana. Vai haver depois, né, uma reunião mais tarde. Mas eu, na verdade, eu vou aproveitar para pegar a carona no que ele falou e eu vou defender os jornalistas. Eu acho que é muito importante que a academia entenda a utilidade dos jornalistas. Os jornalistas são pessoas que sabem contar histórias. É muito útil você ter num grupo alguém que sabe contar histórias. Acho que as ONGs já aprenderam isso, e aí todo mundo está sabendo, está rolando uma crise na imprensa, está todo mundo sendo demitido. Eu acho muito legal quando um grupo se forma, e aí, pensando na experiência do GPOPAI, estão produzindo material bom. Então, produzindo material bom no ambiente que é a internet, que propicia que ele seja divulgado livremente e amplamente. Então, eu acho que é um diálogo muito legal. Eu acho que as ciências sociais, a filosofia, as ciências humanas no geral, tem uma dificuldade muito grande de chegar nas pessoas. A minha irmã é socióloga, a Silvia, e enfim, eu sei que há um afastamento muito grande. Então, eu acho que coloquem jornalistas no meio também, que será bom. Gente, felizmente nós já estouramos em 30 minutos o nosso teto, então vamos encerrar. Tinham algumas pessoas que tinham levantado a mão, me desculpem não poder incorporar nessa mesa, mas acho que a gente segue, acho que estamos todos à disposição para conversar. E um lembrete de que às 15 horas faremos um seminário aberto, não é? Para discutir aí possíveis interações entre os grupos participantes, tá?